né? Nesses 70 dias que eu já estou com essa enfermidade, a enfermidade já estava comigo, não me pertence, mas depois que eu peguei uma mesa eu fiquei travado totalmente, e são 70 dias e hoje eu não consegui ficar em pé, mas na maior parte do tempo eu estava curvado, né? E eu acho que era nessa posição que Deus me queria. Eu falo que eu estou na olaria do Senhor, né? Eu não consigo ficar muito tempo em pé, mas eu vou ficar sentado aqui e peço perdão a vocês. Amém? Amém. Abra suas Bíblias aí em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Este é o tema que me passaram para a palavra desta noite, para a pregação, para essa campanha, não é isso? Amém. Nós estamos em uma campanha. E aqui nessa palavra ela nos fala o seguinte: honre ao Senhor com tudo que você tem. Honra ao Senhor com teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Senta glorificando. Amém. Então é aquilo que eu estava falando desde o lançamento desta campanha, né? O pastor Diego ele colocou lá no grupo e informou para a gente a respeito dessa campanha e o tema. E quando eu fiz a leitura desse texto, né, Deus começou a trabalhar no meu coração. Eu por muito tempo eu evitei a todo custo não falar de prosperidade, a falar de dinheiro, de bens, de riquezas. E vocês aqui são testemunhas disso. Quantas foram as vezes aqui que a campanha vinha e ela dava um direcionamento para falar de prosperidade, de riquezas, de bens materiais, e eu fugi. E eu sempre buscava trazer para a obediência, eu sempre buscava, certo, uma outra forma de trazer esta palavra. Não é verdade? Amém? Amém. E assim, eu assisti, certo, a comercialização do Evangelho nas redes sociais. Não só eu assisto isso, mas eu acredito que cada um de vocês aqui assiste a comercialização, certo, de Deus. As pessoas estão vendendo Deus. E esses péssimos exemplos, essas péssimas atitudes que ferem o Evangelho de Cristo, me fez temer ser assemelhado, certo, a essas pessoas. Eu tinha temor no meu coração de falar de prosperidade, de falar de dinheiro dentro da igreja e ser comparado, certo, com essas pessoas. E é por isso que eu sempre temi pregar sobre dízimo, sempre temi pregar sobre ofertas, sempre temi pregar sobre primícias, sobre bens, sobre riquezas. E quando começou essa campanha, mesmo não tendo nenhuma esperança de vir aqui nesse altar, eu não tinha mesmo, porque a situação que eu vivia eu não estava vendo solução, e a situação é de cirurgia, né? Vai acabar em cirurgia, se quiser melhorar, se quiser melhorar. Então eu não tinha nenhuma esperança de vir aqui, né? E Deus, Ele está todo esse tempo trabalhando no meu coração, nas minhas convicções e também nos meus medos. E Deus me fez lembrar, certo, do curso, né, da Universidade da Filha que eu e minha esposa nós ministramos, que está aqui. É o estudo financeiro bíblico. O estudo financeiro bíblico é usar o dinheiro à maneira de Deus, né? E entre esses estudos tem esse aqui, o estudo bíblico financeiro, chamado de CRAU, de coroa. E o interessante é que esse livro ele nos fala a respeito de finanças. E a forma como a maioria das pessoas lida com o dinheiro, ela contrasta grandemente com os princípios financeiros de Deus. Quando você abre ali no livro de Isaías, no capítulo 55, no verso 8, ele nos diz que da seguinte forma: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. A diferença mais significativa entre ambos é que a Bíblia ela revela que Deus
está intimamente envolvido com as nossas finanças. Amém? E muitas pessoas falham ao perceber isso, porque Deus escolheu ser invisível a nós e operar na dimensão invisível sobrenatural. E talvez você possa até ficar surpreso ao aprender o quanto a Bíblia fala sobre finanças, o quanto a Bíblia fala sobre riqueza, o quanto a Bíblia fala sobre bens, né? Então, na Bíblia tem mais de 2.350 versículos, falando sobre dinheiro e posses. Jesus, ele falou mais sobre dinheiro do que sobre qualquer outro assunto. Jesus falou mais de dinheiro do que qualquer outro assunto. E ele fez por 3 razões. Primeiro, sobre a forma como lidamos com o dinheiro, porque isso impacta a nossa comunhão com Deus. Segundo, o dinheiro e as posses, elas competem com o Senhor pelo domínio de nossas vidas. E terceiro, Deus quer que usemos o dinheiro com sabedoria. Foi por isso que ele falou tanto de dinheiro quando ele esteve caminhando na terra. Jesus, ele equipara a nossa maneira como nós lidamos com o dinheiro com a qualidade de nossa vida espiritual. Não é verdade? Se você abrir ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, no versículo 11, ele nos dá a luz a respeito disso. Ele fala assim: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se lidarmos com os nossos dinheiro de acordo com os princípios da Escritura, a nossa comunhão com Cristo ela ficará muito mais íntima. E isso é ilustrado ali na parábola dos talentos. Quem lembra da parábola dos talentos? Não é? Aquele que guardou, o que fez? Perdeu. Mas aquele que tem o seu talento e o desenvolveu, o que ele fez? Ganhou mais. Teve mais intimidade. Foi mais reconhecido, né? Você sabia que o dinheiro é o principal rival de Cristo pelas nossas afeições? Jesus nos diz que precisamos escolher servir apenas um desses 2 senhores. Ele fala: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir as 2 senhores. Ele fala. Nos tempos das cruzadas, vocês lembram o que é os tempos das cruzadas? Que foi uma guerra religiosa chamada de Guerra Santa, né? Durante o século XII, os cruzados, eles contratavam mercenários para lutarem por eles. Por ser uma guerra religiosa, os mercenários eles eram batizados antes da luta. E antes de serem batizados, eles seguravam a sua espada e a mantinham fora da água, simbolizando que Jesus Cristo não estava no controle de suas armas. Amém? Estão entendendo? Amém. Eles declaravam a liberdade de usar as suas armas da maneira que eles quisessem. Eles estavam a serviço da cruzada, mas as suas espadas, o domínio era dele, não era de Jesus. Infelizmente, amados, isso ilustra muito a forma como muitas pessoas hoje lidam com o seu dinheiro, ao segurarem as suas carteiras, ao segurarem as suas bolsas fora da água. Como diz Deus, tu podes ser o Senhor de toda a minha vida, exceto da área da financeira, exceto da área do dinheiro. Sou perfeitamente capaz de lidar com isso sozinho. O Senhor também, ele falou tanto sobre dinheiro, porque ele sabia que os problemas financeiros seriam um desafio para todos nós. Ou não é para você um desafio? Para mim é.
Eu cheio de temor de ser comparado com alguns que sobem nos púlpitos para apenas tirar das pessoas. Eu pequei muito em não pregar o que Jesus mais pregou. Na Bíblia, conforme eu já falei, tem aproximadamente 2.350 versículos falando sobre dinheiro e sobre posses. E Deus, Ele tem me ensinado que eu devo pregar não o que eu gosto, não o que eu quero, mas o que Ele pregou, o que Ele trabalhou com seus discípulos enquanto estava caminhando com eles. Então chega de fugir, não é isso? Chega de fugir. Vamos falar do texto que Deus chamou a gente para falar nesta noite. O livro de Provérbios, ele nos apresenta um princípio de sucesso. E esse princípio nos fala de honra, nos fala de reciprocidade, nos fala de senhorio, nos fala de bens, nos fala de primícias, nos fala de fartura, de abundância, nos fala do transbordar de bênçãos. Mas nos fala muito forte de propósito e de consequência. Quais são as direções que nós podemos tomar nesse texto? Mas não podemos jamais fugir da sua essência. E esse versículo em especial, ele nos traz uma afirmação que nós encontramos em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Seja antes da lei mosaica, seja no período da lei mosaica, seja no Novo Testamento. Honrar com primícias. A palavra do Senhor em 1 Samuel, no capítulo 2:30, ela nos ensina que Deus honra aqueles que o honram e despreza aqueles que o desprezam. Isso não se trata de uma troca, mas sim de um princípio bíblico, o princípio da reciprocidade. Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, ele nos mostra a forma como Deus se aproxima. Ele fala assim: cheguem perto de Deus e Ele chegará a vocês. Limpem as mãos dos pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Então, na questão da honra, é o mesmo princípio. Tem a ver com relacionamento. Não tem como você honrar alguém se você não tem relacionamento com ele. A honra na questão financeira, ela tem um efeito regulador. Honra na questão financeira tem um princípio regulador. Um efeito que mantém o dinheiro, certo, no lugar certo, dentro do coração do homem. Quando você honra Deus com as suas primícias, você está sabendo onde é que o dinheiro está no seu coração. Em que posição? A oferta, a entrega, ela deve demonstrar honra. Se é feita de qualquer maneira, então de nada vale. Não tem valor se você entrega o seu dízimo aqui de qualquer jeito, ou se você entrega ele já com vontade de tirar de volta, ou se você entrega achando que está barganhando, esperando fazer um tipo de capitalização. Existe sim uma relação entre o material e o financeiro com a adoração. Deus, ele procura o coração do ofertante e não a oferta. E é por isso que uma oferta certa, com o coração no lugar errado, ela perde o seu valor. Deus, ele nunca quis a oferta, mas sim o coração daquele que é atrás. A palavra honra, ela significa fazer distinção. A proposta do Criador é que a honra fosse revelada através dos bens. E nós precisamos entender que quando não existe uma relação saudável entre uma pessoa e suas finanças, esse se torna uma maldição. Quantas são as pessoas que você vê aí que estão se perdendo porque tem muito? E
E o indivíduo acaba de se tornar servo daquele que deveria servir a ele. Ele acaba se tornando servo do dinheiro, quando o dinheiro é que deveria servir a ele. E é importante que hoje nós entendamos de uma vez por todas que a relação entre o homem e as suas riquezas, ela é muito delicada. Que é necessário que haja um lugar definido e bem estabelecido para os bens, onde bens, dinheiros e riquezas não venham a ocupar um lugar indevido no trono do coração do homem. Quando se há um entendimento sobre o lugar de Deus e a função do dinheiro, o Senhor tem a liberdade de confiar bens, de encher os celeiros, de transbordar os lagares, sabendo que todas essas riquezas, elas transbordar os lagares, elas não comprometerão, certo? O relacionamento entre o homem e ele, Deus. Quando Deus diz que me honre para que eu te honre, isso não é uma troca. O Criador, ele faz um convite a um lugar de maturidade. Ele te chama para ser maduro, onde ele seja o Senhor dos bens materiais certos. O princípio da honra é entender que Deus nunca está atrás da oferta, mas sim no coração do homem. No Romanos, capítulo 13, no verso 7, ele fala o seguinte: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Amém? E aqui nós estamos falando de honra ao Senhor. E a honra é uma chave divina. A honra é uma chave divina. E ela está disponível aos humildes de coração. Para quê? Para acessar o sobrenatural, acessar uma vida de milagres em todas as áreas, não apenas na financeira. A palavra honra no grego, ela deriva da palavra timão, que significa estimar, fixar valor, honrar, reverenciar. E essa palavra, ela tem sua raiz grega em tímios, que significa de grande valor, precioso, mantido em honra, especialmente querido. Então, quando nós honramos a Deus, nós somos honrados por Deus. E 1 Samuel 2,30 fala o seguinte: porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. E o texto base dessa campanha, Provérbios 3,9, é: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias das tuas rendas, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. E dando prosseguimento a esta mensagem desta noite, eu gostaria de salientar que vocês e também para mim, de que ter dinheiro não significa ser próspero. Nem sempre quem tem dinheiro é próspero, e nem sempre quem tem próspero tem dinheiro. Quantas não são as pessoas que têm habilidades de ganhar dinheiro, de riquezas e bens, e que não são prósperos? Ter dinheiro, você tem. Ser próspero, você é. Hoje nós presenciamos essa grande onda de pessoas que aparecem com fórmulas mágicas, fórmulas estruturadas de como vencer a vida, de como conseguir o primeiro milhão, de como conquistar sua independência financeira. São os chamados coaches, né? Isso é ruim? Talvez sim e talvez não, mas ela carrega um perigo, e esse caminho ele não te leva, de não te levar a honrar a Deus. E o perigo para o cristão, principalmente para aquele cristão sem um bom embasamento bíblico, é que ele vai começar a depender única e exclusivamente do conhecimento adquirido, das técnicas, certo, de disciplina pessoal, de seus cuidados, e consequentemente ele irá se esquecer que o querer e o executar é de Deus.
e passa a confiar na força do seu braço, no seu intelecto, no seu entendimento. E o grande perigo nisso é que nós temos visto muito acontecer. São pessoas ganhando dinheiro e se desviando de Deus. Não é verdade? Você sabe qual é o maior desafio nosso? Tanto meu quanto o seu, acredito. É servir a Deus sem dor. Servir a Deus sem dor. Temos exemplo que o bispo da lei veio dali de uma cidade sofrida, um país sofrido. E olha o jeito deles adorarem. E olha aqui, todo mundo feliz, todo mundo tem sua casa, todo mundo tem seu cobertor para dormir, todo mundo tem seu alimento e cada um com amor para Deus. A igreja está vazia. Cadê o valor de Deus? Eu estava falando que o pessoal lá anda 20 quilômetros, 200 quilômetros, anda para plantar, para alimentar os filhos, para ir para o culto, e a alegria que eles fazem. Você viu aquela filmagem que o bispo mandou? Nossa, aquilo ali é de arrepiar, aquilo ali é de causar vergonha na gente. Aquilo ali é de a gente tacar a cabeça na areia igual uma avestruz, certo? E não tirar mais a cabeça dali de vergonha. Então o maior desafio nosso é servir a Deus sem dor. Acredito que o meu maior desafio seja isso. E você sabe por quê? Porque com dor não é difícil olhar para o céu. Quando você está com dor, não é difícil você olhar para o céu. Deus me colocou nessa condição aqui e é muita dor, mas eu passei nos primeiros 30 dias, eu não dormi. Eu não tinha posição para dormir. Certo? Eu já tinha esse problema, vocês viram que eu descia aqui mancando tudo, porque eu já tinha esse problema de hernia de disco, mas eu não sabia que era o hernia de disco, eu achei que era outra coisa. Eu já tinha um outro problema na coluna, espondilolistese, espondilolise. Alguns falam espondilolistese arquelossante, outros falam espondilolise, certo? Mas aí eu já tinha esse problema desde 2010. Não estava me afetando. Eu achei que era isso que estava fazendo com que a ponta dos pés adormecesse, que eu não aguentasse firmar na perna direita. Eu achei que era isso. E aí Deus me colocou nessa situação de muita dor. Ouço. Quanto é que você busca a Deus nesse momento, né? Você sabia que o corpo só consegue olhar para o alto quando ele cai? Porque ele é o tempo todo olhando para baixo, mas quando ele cai, o olhar dele vai para o alto. O ser humano está do mesmo jeito. Só consegue olhar para Deus quando a dor chega. Infelizmente. Não é difícil você fazer uma campanha com um propósito de vida quando a dor aperta. Não é difícil. Você jejua mais, você ora mais, você vai mais para a igreja, você fica mais quebrantado. Eu estou falando isso porque eu estou vivendo isso. Você consegue ouvir mais a Deus? Aquele tumulto da vida que te ocupa, que te tira o seu tempo, acabou. Agora você só tem um tempo com Ele, você consegue ouvir. E por isso existem pessoas que só vivem de profecia. Só se firmam na igreja quando a dor aperta. A pessoa está passando por um perrengue lá, vem para a igreja, eu vou lá que Deus vai falar comigo. Só vem atrás da profecia. O difícil é fazer uma campanha de jejum, uma campanha de oração, sem precisar de quase nada na vida material. O que estamos tratando aqui são princípios que vemos antes da lei mosaica, vemos também na lei mosaica e ainda no Novo Testamento. Amém? Amém. Não é um princípio da lei, é um princípio para a vida. Primícia. O que é primícia? Primeira parte. Primícia é você separar o que são os primeiros frutos. Primeiras conquistas, os primeiros efeitos do seu trabalho. Separar e honrar a Deus com essas primícias. Antes da lei de Moisés, quando Caim e Abel, onde Caim fez a sua oferta e foi rejeitado, e Abel não. Por causa de quê? Por causa da primícia.
cada motivação do coração. Na lei, no Êxodo 34, 26, onde foi ordenado de que as primícias do teu trabalho deveriam ser entregues na casa do tesouro, na casa do Senhor, e fala o seguinte: o primeiro das primícias da tua terra trarás à casa do Senhor, teu Deus, não cozinharás o cabrito no leite da sua mãe. Amém? Então, no tempo da graça, quando Jesus prega o seu mais importante sermão, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E que coisas são essas? Bebida, comida e vestimenta. E é bom parar de questionar: será que diz do Novo Testamento ou do Velho Testamento? Eu tenho certeza que isso ainda permeia o coração de muitos cristãos. Porque a última coisa que se converte num crente é o bolso. Primícia, honrar a Deus, vem antes da lei, ela permeia a lei, certo? E ela é apresentada com clareza no Novo Testamento. E lamentavelmente são muitos os cristãos que desprezam este princípio. Mas precisamos entender esse princípio, pois a prática dele é um excelente exercício para se manter o coração do homem no lugar certo. A prática da primícia, ela vai manter o coração do homem no lugar certo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus, maravilha. Agora eu te pergunto: será que Deus está com problema de caixa? Hein? Será que ele está com déficit financeiro? Talvez ele precise fechar o mês com as suas primícias. Não, Marta, não é isso. A palavra de Deus nos diz que Ele é quem sabe que pensamentos tem a respeito de nós. Pensamentos de paz para nos dar o fim que desejais. Então o propósito de Deus é, na verdade, guardar os nossos corações, para que Ele não se perca na avareza, não se perca no orgulho, não se perca na prepotência. Se você não conhece o princípio da primícia, quando a riqueza vier, ela vai te destruir. Ela vai te afastar de Deus. Quando Deus é primeiro, as bênçãos fluem em nossas vidas. Quando você abre ali em Romanos capítulo 11, versículo 16, ele fala assim: e se os primeiros frutos são santos, a massa também é santa. E se a raiz for santa, assim serão os ramos. Então Paulo, ele está nos ensinando aqui, quando você santifica, e entenda que santificar é separar. Se a raiz, que é a parte mais importante de uma árvore, então os ramos e tudo que surgir dela será santo. Entenda que estamos falando de primícias. Vocês estão entendendo? Entendendo? Nós não estamos falando de resto. Nós não estamos falando do que sobrar. Amém? Enquanto Deus é primeiro em sua vida, você vai ver a bênção fluir na sua vida. E aqui eu tiro um ensinamento com a Bispa Karina. A Bispa Karina, quando ela pregou uma vez, ela falou para mim assim: sabe o que é esse negócio? Quando eu recebo meu salário, antes de fazer qualquer coisa, eu vou lá no banco e peço as melhores notas, as notas mais novas, e ela separa ali o dízimo dela. E ela fala: isso aqui é a minha primícia, isso aqui não me pertence, isso aqui é de Deus. Poxa, é porque vocês não conhecem a vida do Martins e da Bispa Karina quando eles começaram. Eu acompanhei de perto, inclusive eu fui cupido, não é mesmo? Eles são uma bagaceira. Estou falando sério, não estou desmerecendo ele não. Eu estou dando honra, sabe por quê? Porque ele passou a ouvir os princípios que ela já tinha no coração.
Então os princípios que ela tinha no coração contaminou o bispo Martins e ele começou a fazer conforme ela. E hoje os dois honram ao Senhor das suas primícias. E tudo fez prosperar. Tudo fez prosperar. Eu conheço o Martim antes de qualquer um dele, não, menos que ele. Mas eu conheço ele desde 92. Eu trabalhei com ele. 92. Certo? Eu era o sargento que fazia as escalas e ele era o que cuidava das águas. Lá na rodoviária. Então, esse exemplo certo eu carrego para mim. As primícias. Qual é o valor que tem a sua primícia? Será que ela vai fazer falta para você? Bispo Carino, Bispo Martim é testemunho que não faz falta. Primícias, honra. Se você quer de Deus, honre você. E o abençoe em alguma área da sua vida. Primeiro você terá que honrar a Deus nessa área específica. A passagem tem uma base para o dia de hoje, ela não deve ser entendida como se tratando da teologia da prosperidade. Pois eu acredito e tenho visto a pregação sendo feita de muitos altares onde essa passagem bíblica ela é desvirtuada. Para alguns púlpitos, honrar a Deus com os seus bens, com a primeira parte de todos os seus ganhos, é dar dinheiro para o pastor. Amém? E aqui nós não estamos falando disso. Vocês acreditam que lá na CSPF nós tivemos uma situação em que a apóstola teve uma época que ela trocou o carro dela por um Duster, não foi? Teve um Duster, né? Ela trocou um Duster, ela postou lá toda feliz, tinha trocado o Duster. Outro dia eu postei lá no grupo, parabéns pela apóstola, conseguiu, né? Mais uma conquista. No dia ele falou assim: bicho, eu saí da igreja. Eu falei: por quê? Não, estou dizimando para a apóstola comprar carro. Aí eu pensei, aí eu senta aqui, vamos conversar. Tá? Deixa eu te explicar uma coisa a respeito do dízimo. Dízimo funciona assim: vamos calcular que você entrega R$500 de dízimo aqui nas 7 meses. Desses R$500 eu vou passar 10% para a igreja de onde eu saí, que era a Quarta IEPS. Então eu vou passar R$50 para a Quarta IEPS. Quarta IEPS vai pegar desses R$50 e vai passar 10%, R$5 para a sede, certo? A sede faz a sua movimentação e daqueles R$5 ele vai tirar 10%, que pela Bíblia ele tira 10%, que vai para o sacerdote. Então o sacerdote vai receber 50 centavos. Parabéns, você comprou um carro para ela com 50 centavos. Eita! Antes dele sair. Então vamos parar de ficar nesses pensamentos mesquinhos. A apóstola não precisa. Glória a Deus. Ela não precisa. Tem o salário dela, ela é pensionista. Graças a Deus. Ah, mas muitas são as pessoas que falam assim: não vou alimentar pastor. Pensamento mesquinho, amado. Não consegue alimentar nem a família. Eita! Amém? Para entender bem essa passagem, precisamos conseguir enxergar o propósito de Deus. E qual é o propósito? O propósito está de forma sobrenatural, exposto com muita clareza no início do verso. E ele fala: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. O propósito dessa mensagem é nos colocar em um lugar de honra. Não é tirar a sua honra, mas te colocar em um lugar de honra. Porque a palavra diz: se você me honrar, eu te honrarei. Mas alguns devem estar se perguntando: mas a palavra também, ela diz que se encherão de celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Bom, amados e amadas, isso aí é consequência. Uma coisa é o propósito e outra é com consequência. E uma coisa não tem como se excluir da outra. Não tem como ser submetido às consequências se não se submeter ao propósito. E fazer da consequência o propósito
e ignorar o propósito que gerará essa consequência. E quando as pessoas recebem essa palavra, se atém apenas na parte que fala: se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. E quando se recebe apenas as promessas que são consequências, se perde a essência do propósito. Mas de antemão, consequência é uma reação. O propósito é a ação que irá gerar a consequência e não o contrário. E essa passagem, ela não tem por fim tratar apenas das finanças, mas principalmente do seu relacionamento com Deus. E aqui nessa passagem nós podemos visualizar a meta de colocar em suas mãos princípios que se você entender e praticar na sua vida, será algo revolucionário, será algo grande, como diz lá na Paraíba, né? Porque na Paraíba tudo é grande, certo? Então eu falei, é algo grande. A roda grande vai tirar no meio da pequena. Ou seja, o milagre vai acontecer. Algo que ainda para alguns pastores é constrangedor ensinar, e eu falei isso porque eu tinha esse problema. O falar sobre dinheiro dentro da igreja, devido aos péssimos testemunhos que nós temos nas redes sociais, esse tinha sido o meu posicionamento até o presente momento, até o início dessa campanha. Quando Deus falou fortemente no meu coração e disse que você prega o que eu quero, e não o que você gosta, o que você quer. E eu, particularmente, temente a Deus, eu sempre tive muito receio de falar sobre dinheiro na igreja. Já falei isso para vocês. Meu tobão era assim, essa comparação, não é isso? Quantas não foram as vezes que eu fugi deste tema? A visão inicial que eu tinha, que eu tenho, e acredito que a maioria de todos vocês tem, é que a igreja está ali aqui para entregar, não é isso? E não para dar às pessoas, e não para tirar delas. Embora o entendimento de não falar e ensinar sobre dinheiro, sobre finanças, para não me ver associado a uma gama muito grande de homens que fazem dos altares locais de usurpar a vida financeira dos fiéis, embora a minha atenção fosse boa, pois não querer ser associado com essas pessoas, a minha atitude ela foi errada. Eu negligenciei muito tempo falar aquilo que Deus fala. A atitude foi errada. É errada, pois se formos observar a palavra de Jesus, veremos que mais ou menos mais da metade delas, ela fala de dinheiro, de bens e de riquezas. A Bíblia fala de oração e de fé. Você sabe quantos versículos tem a respeito de oração e fé na Bíblia? É estudo feito? 500 versículos. 500 versículos. Sobre bens, riqueza, dinheiro, sobre posses, são mais de 2.350 versículos. A Bíblia fala mais de dinheiro do que sobre salvação. E se nós, como discípulos que devemos ser, não podemos nos furtar a essa realidade, a essa verdade. Estes dados, eles derrubam por completo as minhas convicções de que não devemos falar sobre bens, dinheiros e riqueza na igreja. Tem assuntos que são necessários serem ditos, você gostando ou não, eu gostando ou não. Amém? Amém. Vai chegar um momento em que nós precisaremos falar das estratégias de Satanás. Vamos ter que falar do pecado. Vamos ter que falar do adultério. Vamos ter que falar do mau uso da língua. Vamos ter que falar da falta de reverência. É isso? Vamos ter que falar da tentativa de usurpação do papel do líder. Isso está acontecendo demais. É muita gente com machismo. É muita gente que tem que ser assim. E eu não vejo na palavra de Deus que ele assim, e um anjo falou com a ovelha. Não vejo. Só vejo aí o anjo falou com o líder, com o anjo da igreja. E ainda falou, aqueles que têm ouvido, que ouçam. Mas parece que essa parte de falar com o líder, esquece. Não, ele falou, foi comigo, tem que ser do jeito que eu quero. E aí interfere no andamento do trabalho que está sendo realizado na igreja. Tem hora que a gente vai ter que falar sobre isso.
Não tem como escolher os cultos onde só se fala daquilo que você quer ouvir. É verdade? Mas tem pessoas que fazem isso. Quem é que vai pregar hoje? Quem é que vai pregar hoje? Não. Né? Forma aquela fila aqui de obreiros para orar. Tem pessoas aí que estão ali assim só esperando. Não pode passar na frente, eu quero ir naquele ali. Fala, Deus. Deus só usa aquele? Hein? Uma coisa é certa, Padre, eu e você, nós temos que falar de tudo que está na Bíblia. Nós não podemos escolher o assunto. Nós somos chamados como atalaias. E a atalaia ela tem por dever e obrigação anunciar os perigos que se aproximam. Caso não faça, será responsável pelo sangue derramado. O apóstolo Paulo ali na carta aos Efésios, ele nos confirma isso, ao dizer que ele não era culpado do sangue de nenhum daqueles que estava se dirigindo, aquele que ele estava dirigindo, aquele que ele estava se dirigindo, porque ele já tinha ensinado, ele já tinha mostrado e anunciado a verdade que os libertaria dos perigos. Então, a partir daquele momento, ele não era mais culpado. E com relação ao momento das ofertas, quantas são as pessoas que apelam para as portas abertas da igreja? E que buscando mexer o emocional das pessoas, ele fala que as portas da igreja irão fechar se ele não contribuir. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. A palavra nos esclarece de maneira diferente. Irmãos, minhas irmãs, se você não contribuir, a porta da casa de Deus ela não vai fechar coisa nenhuma. O próprio Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Aleluia! É Ele que edifica. Se você não quiser cooperar com Ele, Ele acha que coopera com Ele. Aleluia! E o negócio vai em frente, amado. Glória a Deus! Com ou sem você. Amados, existem pessoas assim? Existem sim, dentro da igreja? Sim, existem. Pessoas que acreditam que se ela não dizimar, se ela não ofertar, as coisas não irão acontecer na igreja. Pessoas que acreditam que executam um excelente trabalho e que se abandonarem aquele trabalho, o trabalho não vai ser realizado. Nós temos em nosso meio todo tipo de pessoa. A igreja é para isso. Não é para a gente julgar, não é para a gente excluir. A igreja é para isso. Aqui é a reunião dos santos. É para que através do lavar da palavra, dos testemunhos, das mudanças de mente, nós alcancemos um melhor conhecimento de nós mesmos. E que isso sirva para mudança de nosso comportamento, para mudança de nossas atitudes. Agora, aquele que acha que já tem todas as respostas, já é o Senhor de suas verdades, este jamais se permitirá ser moldado pela palavra. Pelos ensinamentos que tem a Bíblia, quem tem a palavra de Deus. O que acontece muito hoje é que os pregadores estão atraindo as pessoas para dizimar e ofertar como se eles estivessem fazendo um título de capitalização. Como eu estava falando antes, você contribui, você contribui, você contribui, e ao final você pega aquela santa bolada, né? Não é isso? Tem muitas pessoas que estão pregando isso. Não, amado. Primícias, honra é princípio, é relacionamento. E muitas são as pessoas que querem se apossar das consequências, sem passar pelo propósito. O que está acontecendo com essas cabecinhas de vento? Cabecinhas de vento. Querer lutar contra Deus. Querer mudar os princípios de Deus porque não concorda com eles. Honra e primícia são princípios. E olha aqui, uma coisa que eu aprendi: princípio não se quebra, princípio não se dá jeitinho brasileiro, princípios são desvirtuados se você achar que Deus entende. Amém? Não tem esse negócio assim, o cara faz a coisa errada, tu diz: não, mas Deus entende. Não entende? Claro que Ele entende.
né? Quantas são as promessas para a sua vida? Eu tenho certeza que você já ouviu um profeta chegar para você e falar: Deus tem isso, 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 isso para você. Você sabe qual foi a minha surpresa? Dia de culto aí que nós tivemos na igreja, Deus virou para mim: teimoso. Teimoso. Quantas vezes eu já falei que era para você fazer desse jeito, teimoso? Moço, pensa tanto que isso mexeu comigo. Eu já falei para você entregar a sua casa e seu carro para mim. E eu estou lá: Deus, me mostra o jeito, Deus, me mostra o jeito. Eu falei: não quero mais nem jeito, já vou anunciar a venda da casa, a venda do carro, não sei nem o que eu vou fazer depois. Mandou fazer, entregar, eu vou entregar. Não sei o que vou fazer mais. Chega de ser chamado teimoso. Teimoso não tem vitória. Teimoso não recebe aquilo que Deus tem para ele. Aí eu pergunto: quais são as promessas da sua vida? Eu tenho uma promessa de uma casa na Vicente Pires, de trocar de carro agora nos próximos 2 meses. E eu estou aí, certo? Não vou em segurança, porque as pancadas que a gente leva na vida vai nos condicionando a isso. Mas Deus quer me tirar desse espaço. Mas aí eu quero perguntar: as promessas não aconteceram, você já perguntou por que não estão acontecendo? Você já perguntou por que está demorando? Já se perguntou por que as pessoas à sua volta estão prosperando, estão recebendo e você ainda não recebeu? Pare, olhe, pense. Deus me levou lá para um cantinho do pensamento. Moço, estar na olaria de Deus é a melhor coisa que tem. Pode doer, mas é a melhor coisa que tem. Você sabe por quê? Porque você tem uma direção de uma pessoa que te ama. Então pare, analise, observe, pense. Você está querendo viver o propósito de Deus para a sua vida? Amém. Perguntando para você: você está querendo viver o propósito de Deus para a sua vida? Quem aqui quer viver o propósito de Deus? Amém. Se você está disposto a viver o propósito de Deus, esteja preparado para as consequências. As consequências é que se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então viva o propósito. Honra o Senhor com tudo que você tem. Honra o Senhor com os teus bens, com a primeira parte de todos os seus ganhos. Viva o propósito de Deus e assuma as consequências. Que Deus abençoe a igreja de nós.